dança ser uma serpente, alguns acreditam que ele é a pessoa através da qual vem o anticristo. Estão falando também do Irã seria o chifre pequeno? Qual a explicação? Muito pouco provável, porque a Bíblia fala, né, dos 10 chifres e tal, e um dos chifres pequeno levanta e destrói outros 3, e esse chifre pequeno é que se levanta para ser o anticristo que vai governar o mundo. Ninguém sabe exatamente porque esse chifre é pequeno. Alguns já chegaram a afirmar que seria uma história curta, e aí o anticristo viria dos Estados Unidos, que é a nação poderosa. Mas não dá pra gente saber isso hoje, gente. Isso é um tipo de profecia que você só vai ter certeza quando chegar a hora. O que a gente sabe é que vai ter uma coalizão de nações de 10 etnias. Fala, Romer. Tem uma pergunta aqui que o Rony, ele mandou mais uma pergunta. Ele está perguntando aqui, no caso das 2 testemunhas, se elas já estão aqui, já se cumpriram ou se ainda virão. Rony, elas não estão aqui ainda. Quem são as 2 testemunhas? Também tem uma grande discussão. Alguns acreditam que seriam Moisés e Elias, porque eles não morreram, né? Na verdade, Moisés morreu, mas lutaram pelo corpo dele, Miguel e Satanás. Então, alguns acreditam que o corpo dele não entrou em putrefação. Alguns a defendem que seja Moisés e Elias, porque elas farão alguns sinais, maravilhas, que foram performados por Moisés e Elias. Por exemplo, elas vão transformar água em sangue. Quem fez isso? Moisés. Elas vão chamar fogo do céu. Quem fez isso? Elias. Outros acreditam que as 2 testemunhas seriam Elias e Enoque, porque também não morreu. E elas vão morrer depois de 3 dias, na metade da tribulação, depois de 1260 dias de uma pregação, né? Elas serão mortas pelo anticristo e depois de 3 dias vão ressuscitar. Então alguns afirmam que tem que ser 2 homens que nunca morreram. Ou seja, de qualquer forma elas não estão aí ainda, porque eu nunca vi nenhum homem perfumando milagres, né, chamando fogo do céu, transformando água em sangue. Isso é para dentro da tribulação. Elas não... Pode ser que já estejam aí no nosso meio, mas eu acho que como eles são seres que vêm do além, elas vão aparecer na hora H. E temos a pergunta também do Henrique Francisco. Ele quer saber se o senhor acredita que houve anjos caídos na Antártica e também nas pirâmides do Egito. Aqueles presos lá, será? Tem esse papo? Não, os nefilins, né? Na verdade, os nefilins, eles foram presos muito antes de pirâmides, muito antes de Antártica. Eles foram presos na época de Noé. Depois de eles terem essa abominação, né, de terem relação sexual com mulheres humanas e gerado esses monstros, os chamados nefilins, a Bíblia diz que eles foram presos e colocados em cadeias eternas aguardando o dia do juízo. Ou seja, eles não estiveram na época das pirâmides, eles estavam lá na época de Noé, e Noé vivia na Babilônia, tá? Embora as pirâmides sejam contemporâneas da Babilônia, porque nós estamos falando aí em 2.500, em 5.000 anos atrás. E temos a pergunta aqui que chegou agora do... Depois, se você quiser, a gente vai continuar para os possíveis cenários aí da guerra. Mas se a turma está gostando aí das perguntas, vamos embora. A pergunta aqui do Eluan. Ele perguntou por que o povo judeu acredita que somente eles vão ser arrebatados ou estariam com Deus no final dos tempos. Não, o povo judeu nem acredita no arrebatamento. Eles não acreditam em arrebatamento, eles acreditam na vinda do Messias que vai fazer a paz mundial. Por isso que eles vão acreditar no falso Messias. Por hora foi. Vamos continuar então. Bom, muita gente pergunta, e agora, pastor, o que vai acontecer? E eu queria fazer aqui algumas conjecturas com você. Quais os possíveis cenários dessa guerra? Vai durar muito tempo, não vai? Eles vão derrubar o regime? Então, o primeiro cenário que alguns analistas, eu fiz aí um apanhado, né, nos muitos... Do que estão falando, né? Estão falando, né? É que a campanha inicial, ou seja, os ataques americanos e Estados Unidos, vai durar mais alguns dias. E que o objetivo deles, na verdade, são 2. Destruir as centrífugas, que podem evoluir para uma bomba atômica, e destruir
as cavernas com os mísseis interbalísticos, que não são atômicas, mas que podem fazer muito estrago, né? Então, segundo esses que acreditam nisso, eles vão destruir toda a infraestrutura nuclear, mas a infraestrutura também antiaérea, né? Muitas dessas estruturas são móveis, são caminhões que vão de um lado para o outro, mas que estão lá para mandar foguetes para combater os aviões, combater mísseis e tal. Quando eles chegarem a esse termo, ou seja, destruir os silos, onde tem os foguetes, onde tem os mísseis interbalísticos e também o urânio enriquecido, eles parariam, né? O Irã, por sua vez, nesse cenário, ele responde com ataques com mísseis e drones contra bases americanas. Está acontecendo, né? Em território israelense e também dos aliados, causando danos, mas sem produzir baixas catastróficas. Segundo eles, o Irã sabe que ele não pode competir com americanos e israelenses, então não vai muito longe, entendeu? Ele responde para o mundo árabe, para o mundo islâmico, dizendo, eu estou combatendo, mas vamos parar por ali. Ou seja, e nos bastidores haveria comunicação, nesse primeiro cenário, conduzidas por países que falam com os dois lados, como Catar, como Omã, como Suíça, e produzem um entendimento mútuo. E sobre esse entendimento, para que haja a possibilidade disso, eles não podem ir muito além. Por exemplo, eles não podem, por exemplo, entrar e destruir instalações importantíssimas em Israel, atingir lugares sagrados. Então, eles sabem até onde ir. Nesse primeiro cenário, a pausa vai ser muito frágil, né? Vai acontecer, as pessoas vão recuar por causa desses acordos, dessas conversas, mas não vai haver um cessar-fogo formal. Ou seja, não vai ter um acordo. Olha, a partir de agora não vamos guerrear, tá? Só um reconhecimento mútuo de uma exaustão, né? Olha, estamos cansados de guerrear, estamos cansados de gastar dinheiro e vamos deixar como é que tá. E aí fica por mais um tempo, até que depois eles voltem, né, renovados, com dinheiro, com armas e tudo, como o Hamas sempre fez. Mas que agora foram terra arrasada e dificilmente voltarão, né? O segundo cenário é que a guerra não vai permanecer só entre Israel, Irã e Estados Unidos. Que os proxies vão acabar entrando e a guerra vai evoluir, vai demorar mais tempo, né? E aí os proxies são aqueles aliados que fazem guerra por procuração, que é o Hamas na faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, né, na Síria e no Iraque, as milícias e tal. E dentro dessa visão, eles acham que vai expandir, né? Vai ter guerra também de Israel para com essas nações, como, por exemplo, ataques contra o Líbano, ataques contra o Hamas, porque ainda sobraram ali algumas lideranças, alguns mísseis, né? E Israel também responderia com uma invasão terrestre. Então a gente veria incursões de Israel contra o Líbano, contra o Hamas. Esses acreditam que o governo do Líbano, que já está muito frágil, vai colapsar. E que as milícias na Síria vão atacar as colinas de Golã, tentar trazer de volta as colinas de Golã para a Síria, que no passado eram deles, mas Israel tomou na Guerra dos 6 Dias em 67. Ou seja, as facções de forças de mobilização popular no Iraque vão lançar foguetes contínuos, ou seja, Israel vai tomar foguetada de tudo quanto é lado, mas isso vai criar uma crise também no Iraque, no Líbano, ali na área de Gaza. Os preços do petróleo vão subir muito, né? E aí, obviamente, eles vão ter que parar, não tão imediatamente, como se fosse simplesmente uma intenção daqueles dois primeiros objetivos, de destruir a capacidade nuclear e também os mísseis balísticos, que primeiro cenário, eles iriam um pouco mais além. Vai que, né? Vai que a gente consegue incapacitar Israel e Estados Unidos, que é muito provável, né?
Obviamente, os Houthis vão também intensificar, né, os ataques contra navios, infraestrutura no Golfo Pérsico. Vai demorar mais um pouco, mas por conta da pressão dos próprios aliados, porque vai aumentar o preço de gasolina, vai ter inflação, eles vão ter que chegar a um acordo. E, segundo esses que defendem esse cenário, Japão, Coreia do Sul, China e Índia, e grande parte de todos os Emirados Árabes ali vão pressionar e, obviamente, para que o Estreito de Hormuz não feche, eles vão acabar chegando a uma conclusão de que vale a pena terminar a guerra. O terceiro cenário é que pode durar muito mais tempo do que isso. Aí duraria meses. E, nesse sentido, o Donald Trump e Israel iriam fazer de tudo para gerar uma pressão popular do próprio povo iraniano para que eles derrubassem o governo de dentro. Então, os que acreditam nesse terceiro cenário acham que é possível. Eu não acredito. Mas eles acham que, se durar mais tempo, obviamente a Guarda Revolucionária vai enfraquecer, vai ficar sem dinheiro, vai estar estrangulada, né, na questão financeira, não vai vender petróleo. E aí, com o apoio dos que estão dentro e que querem a derrubada do regime, talvez eles consigam efetivamente derrubar o regime. Isso é o que o Donald Trump sonharia, e também Israel. O quarto cenário, mais difícil de acreditar, é uma vitória cabal. Uma terra arrasada, não haveria mais resquícios da guarda revolucionária e nem do sistema dos ayatollahs. E o último dos cenários é o cenário de guerra mundial. Tem gente falando já que isso pode escalar para uma guerra mundial. China entrar, Rússia. Porque pode chegar um momento que todo mundo vai tá sofrendo diretamente. Por exemplo, se a China acaba com os recursos de petróleo, vai ter que fazer alguma coisa. Não consegue acordo de paz. Eles vão ter que tomar, porque isso vai trazer consequências muito grandes. A Rússia com a guerra deles contra a Ucrânia, está acabando financeiramente, está perdendo homens, não consegue vencer. Bom, já que eu vou estar nisso aqui, eu vou entrar, vou me aliar a todo mundo, os meus aliados, e aí nós vamos para o pau, né? Neste caso de uma guerra mundial, aí o cenário de Gog e Magog poderia acontecer. O que geraria um caos econômico. Aí aquela visão do reset econômico da agenda da ONU 2030 aconteceria. Entendi. Porque vai ser uma guerra que vai trazer caos em todos os sentidos, morte, destruição de estruturas, de infraestruturas, de países, entendeu? Um caos econômico mundial que não tem retorno, aí eles vão dar um reset. Aí tem que acabar com a moeda, criar uma moeda única e criar uma equipe mundial de gerenciamento, e aí então poderia ser esse governo do anticristo fazendo a paz, e aí viria o arrebatamento e tudo mais. Então, na minha opinião, estes são os principais cenários do que eu estou vendo aí. Se você perguntar qual que é a minha opinião, eu acredito que não vai terminar tão cedo, mas eu acho que no final das contas, tanto Estados Unidos quanto Israel vão ficar satisfeitos de terem conquistado os 2 primeiros alvos. Porque os americanos, eu não sei se você já ouviu falar, mas os níveis de armamentos americanos estão baixando para níveis perigosos. Porque faz muito tempo que eles estão guerreando e estão exportando mísseis para um, para outro, para a Ucrânia, para Israel, você entendeu? E, obviamente, eles também vão precisar de um tempo para se recuperar economicamente e daí por diante. E se o Trump conseguir um acordo desse, para poder dizer para o povo americano, olha, agora estamos seguros, conseguimos um bem bolado, vamos recuar, ele pode até sair por cima. Agora, se não conseguir acabar com essas duas possibilidades, a história e o governo dele vai deixar como legado um fracasso. Tem umas perguntas sobre isso que eu estava vendo aqui, né?
Tem. Manda aí. Tem algumas perguntas aqui que já separei também, ó. A Monaquiana, ela quer saber se na visão do pastor, o diálogo interreligioso com o Islã, ele é frutífero ou perigoso para a fé cristã? Olha, depende de quem está conversando. Se você é um líder de um país, você tem que ter respeito pela outra religião, você tem que conversar. Mas um diálogo entre líderes espirituais, isso é inadmissível. Por exemplo, o cristão tem como fundamento que Cristo é o Filho de Deus, morreu para nos salvar e ressuscitou. O judeu não aceita Jesus como Messias. Então, eu amo o povo judeu, eu tenho grandes amigos judeus, mas eu não posso fazer um bem bolado, eu não posso ceder algumas coisas para eles cederem alguma coisa. Eu não vou ceder nada. Eu não vou ceder a achar que Jesus não é o Messias que veio. Eu vou dizer, Jesus é o Messias que veio e vocês não aceitam, mas para mim ele é. E o judeu, por sua vez, ele não vai falar, não, tudo bem, nós podemos ter uma convivência e temos boa convivência, porque a gente sabe que somos filhos de Abraão. Mas se você sentar e botar no papel, você crê que Jesus é o Messias? Não. Eu creio que ele é, então não tem acordo religioso. Quanto ao Islã, ainda pior. Por quê? Porque eles não acreditam nem que Jesus é o Filho de Deus, não acreditam que Alá tenha um filho, e acham que o Jesus, que é o Issa, muçulmano, ele vem para lutar contra cristãos e judeus. Então não tem diálogo. Um diálogo entre essas três religiões vai determinar a religião do anticristo, que é uma religião sincrética, em que o anticristo vai responder a todos eles. Temos uma pergunta aqui de Osilene Ribeiro. Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.